Da boca, olha lá, a gente precisa começar mesmo a cuidar da nossa saúde pela boca, né? E a gente sabe que a perda óssea é um grave problema odontológico, porque a gente acaba não tendo a mastigação do jeito que deveríamos ter. E se a gente não mastiga bem, a gente não se alimenta bem, a gente não faz uma boa absorção. Então a gente precisa realmente pensar em tudo isso. Agora, você sabe que a principal causa desses problemas é a má higiene bucal? Gente, parece simples, mas eu vou te falar uma coisa. A perda óssea afeta 3 estruturas importantes para a longevidade dos dentes. A gengiva, os ligamentos e até o osso que sustenta a dentição. Para a gente entender melhor esse assunto, inclusive se tiver algum dentista de plantão aí, eu tenho certeza que vai gostar. Quem ama a ciência também, porque eu tenho aqui um senhor cientista e ele vai falar para a gente também sobre as possibilidades de tratamento, medidas de prevenção. Preste atenção porque a gente recebe com muita alegria o Dr. José Vicente Contatori, que é periodontista, implantodontista, citogeneticista, nosso amigo. Esse é o mais importante do currículo, nosso amigo José Vicente Contatori. Muito prazer. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigada. Doutor, vamos sentar para falar aí sobre a nossa dentição, né? Porque tem gente que acha que a saúde está daqui para baixo, né? Esquece que ela começa mesmo na boca. A primeira fase alimentar acontece realmente a nível de digestão na boca, porque você coloca o alimento, forma o bolo alimentar, aí quando você engole o alimento, vai para o esôfago, as bactérias citogênicas da boca já liberam enzimas que vão fazer a quimiossíntese, a digestão do alimento, do início até o final do esôfago. Acabou, vai para o intestino. Os receptores R1 do estômago libera suco gástrico, continua assim a digestão e transforma todas aquelas proteínas que nós comemos em aminoácidos. Os aminoácidos passam para o intestino delgado, que através de capilarização de artérias grandes, absorvem esses aminoácidos e esses aminoácidos vão compor, de acordo com cada genoma da célula específica, a proteína que aquela célula precisa. Então, é interessante isso. Nós comemos proteína, digerimos, transformamos a proteína em aminoácidos. Num segundo momento, esses aminoácidos chegam nas células e vai ser formada novamente proteína. Então, é proteína, aminoácido e proteína. Essa é a nossa digestão, a nossa absorção. É muito incrível quando a gente começa a pensar, né, como é que funciona o nosso corpo. Eu fico encantada, porque a ciência é encantadora, né? A gente fica encantado com a tecnologia, mas não tem nada como o corpo humano, né, que funciona de forma perfeita. Agora, quando a gente não cuida, quando a gente é negligente com esse corpo que Deus nos deu, aí a coisa degringola. Por exemplo, quem não mastiga bem, o que acontece? O alimento não desce triturado como deveria pelo esôfago e estômago. Então, a digestão no estômago, através do suco gástrico, acontece, mas não em quantidade de aminoácidos que deveria ocorrer. Isto é, essa grande parte não digerida, ele vai excretar, vai absorver pouco aminoácido. Entendeu? Agora, tem gente que perdeu os dentes, né, doutor? E aí fala assim, deve estar assistindo ao programa agora e falou, tá, só que não é por culpa minha, eu adoraria mastigar bem, mas eu perdi os meus dentes, eu já fui no dentista, me falaram que eu não posso fazer um implante porque eu perdi osso. E aí, hein? A perda óssea hoje, ela sempre representou um problema sério para a odontologia, porque na odontologia tradicional, a perda óssea, quando o profissional vê, ele diz assim, não tem jeito e pode remover o dente. Com o novo paradigma que nós criamos, nós vamos ver o paciente com os seus dentes e com a perda óssea e não vamos remover os seus dentes. Por quê? Porque se ele tem a perda óssea caminhando anualmente 1 milímetro por ano, no momento em que você extrai o seu dente, você traumatiza esse osso de uma tal forma que a perda óssea dele, que era 1 milímetro, vai para 5, 6 milímetros ao ano. Porque perda óssea é natural, é normal, todo mundo vai perder? Não é natural, porque a perda óssea é o seguinte, o osso tem as 2 corticais e a medula. À medida em que você morde o osso que recebe o impacto, recebeu o impacto, o que o osso ele vai fazer? Ele vai perder células na cortical.
Só que quando essas células perdem na cortical, as células da medula já estão no gatilho, porque essa é a função dessas células, repõe as células que você perdeu na cortical. Isto é, o osso é um tecido que se auto-mantém sozinho. Se você perde células na cortical e as células da medula repõem novas células, perde e repõe, a parte funcional óssea está bem e você não tem perda óssea. Acontece que nos nossos estudos em laboratório de citogenética, nós constatamos, Cláudio, o seguinte, que essa célula da medula óssea, que estava ativa e repunha novas células, ela recebe uma enzima de uma determinada bactéria e essa enzima paralisa essa célula. Ela perde a capacidade de fazer mitose, de repor novas células. Ora, se a célula da medula ficou inerte, você continua mastigando e perdendo células na cortical e não repõe. Só perde e não repõe. Se só perde células e não repõe, você tem um déficit de células. O que é a perda óssea? É este déficit de células. Uau! Agora, tem jeito, por exemplo, para aquele caso que a pessoa perdeu mesmo, não tem como... Foi no dentista e ele falou, não tem como colocar uma nova dentição, não tem como fazer o implante? Tem uma forma de tratamento que nós fazemos, Cláudia, que representa uma luz no final do túnel. Porque nós fomos analisar o que é essa enzima, e essa enzima é um RNA de interferência da bactéria que uma vez entrou na célula da medula óssea, a célula começa a ler a memória da bactéria e começa a formar uma proteína dentro dela que não tem nada a ver com essa célula. A proteína diz assim, a célula diz assim, essa proteína não tem nada a ver comigo, então ela vai ficar inerte. Aí você perde células e não repõe. O que nós descobrimos? Nós neutralizamos o RNA de interferência desta bactéria e fazemos com que o RNA mensageiro, que é produzido pelo núcleo da célula, continue sendo produzido e ele vai entrar numa estrutura que tem duas partes, uma superior e uma inferior. Então, o RNA mensageiro entra nessas duas partes, que chama-se ribossomo. E qual é a função do ribossomo? É ler o que está na fita do RNA mensageiro da célula. Então, no momento em que o ribossomo vai lendo essa fita, e essa leitura é feita em trincas. Cada trinca representa o quê? Um aminoácido. Então, ela lê a primeira trinca, acopla um aminoácido correto, azul. Lê a segunda, um segundo aminoácido. Lê a terceira, um terceiro aminoácido. Um conjunto linear de aminoácidos é uma proteína. Esta proteína que a célula da medula está produzindo é a correta? É a correta, porque o RNA mensageiro que está sendo lido. Agora veja, quando a bactéria injeta o RNA de interferência dela dentro da célula, ela neutraliza o RNA mensageiro. E é o RNA de interferência da bactéria que entra no ribossomo. E o ribossomo começa a ler o conteúdo do genoma da bactéria, que vai formar uma proteína para a bactéria e não mais para a célula. Então, portanto, a célula vai dizer assim, eu não tenho nada a ver com essa proteína. Conclusão, ela fica inerte. O nosso tratamento é neutralizar o RNA de interferência do patógeno, da bactéria que está dentro da célula, elimina o RNA de interferência, o RNA mensageiro volta novamente no ribossomo e a célula começa a produzir a sua proteína correta. Quando a célula da medula óssea volta a produzir a proteína correta, automaticamente essa célula não fica mais inerte. Ela volta a fazer mitose e repor novas células. Portanto, nesse momento, você não só está perdendo células e não repõe. Agora, com o tratamento, você perde células e repõe novas células. Se você repõe novas células, nós vamos fazer o quê? Uma regeneração óssea. Como o senhor vai fazer essa regeneração óssea? Repondo novas células. E como você repõe novas células? Ativando aquela célula inerte da medula, na qual o RNA de interferência do patógeno da bactéria estava inibindo a sua reprodução. Cabeça de gênio, né? Se você, que nem eu, fez...
não entendeu muito nada. O que a gente precisa entender, eu sei que tem gente que compreendeu tudo porque é fissurado em toda essa ciência, como o doutor José Vicente Contatore. Mas o que a gente que não consegue acessar, porque é difícil para a gente acessar tudo isso, é importante saber que é possível. Ou seja, você está me falando que é possível criar uma nova célula que vai fazer um aumento da massa óssea. Por essa razão, Cláudia, que o paciente, quando vem pela primeira vez ao consultório, a minha consulta dura 2h30, 3, porque eu vou explicar em detalhes todo esse processo de regeneração, como é feito para resolver. Então, não é uma consulta, é uma super aula. Olha lá. Realmente. Demais, né, É uma aula. Mas o mais importante é a gente entender que aquele sorriso vai voltar a ser o seu sorriso, não só bonito, mas você vai ser uma pessoa saudável. A gente tem aqui algumas fotos que exemplificam. Olha essa radiografia, Cláudia, que nos chama a atenção. O osso está na parte apical só lá. Qual é a parte? A parte do cinza desse médio aqui, ó? É essa parte aqui, o osso? Essa aí é. Tá. O nível ósseo é exatamente esse daqui, ó. Então, praticamente daqui para baixo não tem osso. Tá. A paciente só tem 1/3 da raiz dentro do osso. O que normalmente se faz? Vamos extrair os dentes. Ora, se nós formos extrair os dentes, eu vou ter aqui o quê? 3, 4 milímetros de osso. Não dá para colocar implante. Então, o que o profissional vai fazer? Ele extrai o dente e coloca uma prótese temporária, provisória, que a paciente vai detestar essa peça. Porque se fosse para fazer o implante, quer dizer, e pensa você colocar um preguinho numa superfície que não tem profundidade. Esse preguinho vai cair, não vai sustentar, né? O osso deveria estar aqui, ó. Então, o implante deveria pelo menos ter 11,5, 13 milímetros. Mas aí agora, com o seu protocolo, a gente consegue fazer osso até aqui, é isso? Exatamente. Então, vamos para a foto. Veja que interessante. Passa a próxima foto. A menina, uma menina nova, como esses dentes estão sem suporte ósseo, eles começaram a migrar. Porque sem apoio migrou e formou um diastema. O diastema, o fundo da boca é escuro, forma o famoso black space. A sensação que você tem é que a paciente está com problemas sérios. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos a regeneração óssea e montamos o dente numa posição anterior que ele era. E aqui o caso concluído. Gente, que incrível. Isso depois de quanto tempo, doutor? 6 meses, aproximadamente. Gente, olha que sensacional. É impressionante. E conclusão, ela não removeu os dentes, não colocou implantes e esses dentes terão uma vida útil por mais 10, 15 anos. Por que remover o dente agora se você consegue tratá-lo e ter uma vida útil por 10, 15 anos? E o que o doutor José Vicente está trazendo para a gente não é um disfarce, porque hoje a gente vê muito disfarce, né? As pessoas fingem, completam. Não, você está falando de algo que agora faz parte da dentição dela. Faz parte da dentição dela. Ela está com os 2 dentinhos dela, que é o 11 e o 21. Maravilha. O central superior direito e esquerdo. Tem mais fotos, vamos ver. Tem mais fotos. Esse caso aqui é um caso incrível. Quando a gengiva tem bolsas, entra por baixo da bolsa a bactéria acidogênica. Ela se alimenta dos alimentos lá dentro, faz a digestão, ela absorve o que é importante para elas e elimina uma quantidade de enzima. Essa enzima é extremamente ácida. Entra em contato com a saliva fica ácida. Agora veja, telespectador, uma saliva ácida agindo sobre o esmalte dental. Olha como fica isso. Não é esmalte que suporta isso daí. Ah, isso aqui é o esmalte dental. Que foi perdido, que foi corroído pelo ácido. Pela acidez. Então, nós medimos o pH desse indivíduo 2,0. O normal, quer dizer, o pH neutro é 7. Estava com menos 2,0. E o ideal é ter um pH que é o 7,8. Esse é o pH. Então, se ele é 7,8, o ideal, e o paciente está com menos 2,0, está muito distante do normal. Então, houve o quê? Uma corrosão de esmalte, a acidez da concentração de pigmentos, e o pigmento deixa o dente amarelado corretamente. Então, nós vamos fazer o nosso trabalho de regeneração óssea. Retração de gengiva, por quê? Retraiu o osso, a gengiva está sobre o osso.
acompanha o osso que houve a reabsorção. Então, as retrações, quer dizer... Nesse caso aqui, o que é que foi feito? A gengivoplastia foi feita aqui? Foi feito um tratamento de periodontia, onde nós usamos uma água alcalina 10,24 e essa água é aquecida. A água alcalina, o que ela faz? Eu já começo a paciente do pH 2,0 e vou subir para 7,8, que é o ideal. E aí fizemos uma cirurgia, assim, uma gengivoplastia no paciente. Bom, conclusão, pós o tratamento realizado, essa foto quando começamos e essa aqui é a foto quando terminamos. Que demais. Aqui foi colocada a lente de contato? Lentes de contato. Olha que trabalho bonito, gente. Foi colocado as lentes cerâmicas de contato. Muito legal, né? Então, você modifica o pH salivar, modifica a estética e, para a perda óssea, faz com que aquele osso que tinha uma perda muito grande, ele tenha uma regeneração. E sabe o que é fantástico? Hoje a gente vê muitos trabalhos estéticos, mas que compreendem apenas o estético. Aqui a gente está falando de função, aqui a gente está falando de o motivo, da raiz do problema. Isso é que é interessante. Nós recuperamos função e estética. Muito legal. Porque se eu recupero a estética e ela fica sem função, esse caso é um caso incrível. Essa é a mesma boca? Não, é uma outra boca agora. Não, mas essa daqui é a mesma dessa? É a mesma boca. Impressionante. Então, essa é uma enfermeira. Veja a perda óssea, olha as bolsas periodontais. Uau. pH salivar 2,0, o ataque ácido nesse esmalte. Tranquilo. Então, uma coisa absurda. Essa paciente, isso focava tanto nela, que nós fizemos um tratamento e terminou o tratamento, ela retornou depois de uma semana e estava muito contente, porque nós reabilitamos a parte funcional e estética. Claro, quem não estaria, né, gente? E a paciente disse assim, eu convidei todas as minhas amigas, a minha família, para comemorar comigo, porque eu fiquei com tantos anos... Imagino, é uma outra mulher, é outra autoestima, é outra história. Eu achava que não tinha jeito, porque claro. Onde ela ia, todo mundo dizia, remove para colocar uma prótese. Nós não removemos absolutamente nada e fizemos um tratamento sensacional. estético. Meus parabéns. Olha, doutor José Vicente Contatori é daqueles que a gente tira o chapéu. Eu costumo dizer que a gente tem muito orgulho de ser dessa geração, né? Que conhece de perto um gênio. Não é todo mundo que conhece um gênio, hein? Olha lá esse. Esse daqui, então... Ah, voltou. Saiu a foto. Volta aqui, voltou. Esse daqui, então, a pessoa tinha algumas próteses na boca, nós removemos a peça porque veja o contorno, a gengiva, os problemas gengivais, essa pessoa tinha. Então, trabalhamos na regeneração óssea, fizemos o contorno gengival correto e, num segundo momento, nós trabalhamos com algumas lentes, que são lentes em cerâmica. Hoje nós estamos trabalhando com... É essa boca? É essa boca. Meu Deus, nós estamos trabalhando com laser de Israel, que na remoção da prótese, eu não uso mais o motorzinho de alta rotação, eu uso o disparo de laser. E com o laser eu vou tirando tudo atraumaticamente. Não tem aquele problema de você ficar com o motor 2, 3 horas. Eu tirei aquelas próteses todas do paciente, que eu demoraria com alta rotação 3, 4 horas, em 20 minutos eu liberei com laser. E depois fizemos os trabalhos estéticos e resolvemos o problema da perda óssea que a paciente tinha. Maravilha, né? Dá gosto da gente ver algo assim. E hoje, essas movimentações que nesse último caso você viu, nós estamos trabalhando muito com o aparelho Invisalign. O Invisalign é um aparelho que, para aquele caso que estava apinhado, eu precisei de 4 aparelhos para alinhar. Hoje nós não estamos mais usando o aparelho ortodôntico, um bracket com fio ortodôntico grosso, nada disso. Usa os aparelhinhos incolores Invisalign. Que ninguém nem percebe que você está usando. Ninguém percebe que você está usando. Demais. Doutor José Vicente, mais uma vez, meus parabéns. Olha, vou passar aqui os contatos dessa clínica, que é simplesmente maravilhosa, muito completa, que é o www.odontologiacontatori.com.br. Doutor José Vicente Contatori tem um canal no YouTube, tem muitos trabalhos científicos publicados. Entra lá para conhecer mais de perto o que ele faz. Tem o Instagram, Instituto Contatori, e tem também um WhatsApp
WhatsApp que eu acho que facilita bem o contato. Eu vou te passar, porque aí você já marca um bate-papo, já marca uma avaliação, tá? É o 119-9943-6063. 119-9943-6063. Tá certo? Prazer em vê-la. Muito obrigada. Tava com saudades, senhor. Prazer também, volta rápido, tá bom? Meus parabéns, gostei. Só coisa boa. Agora, eu duvido que tem motivo para você ficar aí com esse sorriso que não tá te deixando contente.